e esse é o canal da nossa igreja. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Agora assiste o nosso vídeo. Irmã Letícia, podia orar por nós? Grande é o Senhor, muito digno de louvor, de toda adoração, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ter permitido a cada um de nós estar aqui para louvar, porque muitas pessoas estão limitadas, ó Pai, mas nós tivemos o privilégio de estar aqui, Senhor, para passar a nossa mensagem aos nossos irmãos em casa, ó Pai. Abençoe a vida de cada um que está aqui presente, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos e irmãs da família ICES, com alegria nós podemos chegar ao seu lar nesse dia, desejando toda sorte de bênção, que a mão de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Temos passado por dias difíceis, quando toda a nossa cidade está com os templos, com as igrejas fechadas por motivo da pandemia. Estamos orando para que esse tempo passe, para que a vacina chegue e que nós possamos ser protegidos. E aqueles irmãos e irmãs que estão passando por essa luta, que possam ser curados em nome do Senhor Jesus. Temos irmãos também enfrentando a dengue nesses dias, e nós pedimos ao Senhor Jesus que esteja conosco, com a nossa cidade, com o nosso comércio, com as nossas confecções, com todos aqueles que dependem do seu trabalho e que essa semana não vão poder trabalhar. A nossa igreja, como eu disse, não podemos ter culto presencial nessa semana, porém nós vamos manter a igreja aberta de terça até no sábado pela manhã. Na quarta-feira queremos estar o dia todo na igreja, com a igreja aberta para que você possa vir orar. Então é um tempo de podermos nos aproximar mais do Senhor também. Nessa noite, nesse momento, nós queremos convidar o presbítero Cairo, que vai trazer a palavra do Senhor nesse momento para nós. Hoje nós estamos comemorando, na verdade amanhã, dia 15 de março, nós estamos comemorando o Dia do Jovem Cristão. Sempre é um final de semana de muita festa, de muita alegria, e nós, nesse final de semana, não podemos fazer a festa para os jovens. Nós fico me lembrando aqui, presbítero, hoje está fazendo exatamente 1 ano do nosso último culto, quando teve o lockdown também, e a nossa igreja estava comemorando o Dia do Jovem Cristão, e nossa igreja foi o último culto, nós ficamos um bom tempo sem ter culto. Dessa vez esperamos que seja um breve tempo para a gente poder voltar a ter os irmãos e irmãs aqui conosco na nossa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você através da palavra. Nós vamos orar agora. Senhor, que nesse momento, quando essa palavra chega ao coração dos meus irmãos, através da internet, que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, que a palavra que vai ser ministrada nesse momento, seja uma palavra que alcance o nosso coração. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do presbítero Cairo, capacitando o teu filho a cada dia, em todas as áreas onde ele atua, que ele possa continuar a ser bênção, que o Senhor proteja ele, a família dele, todos nós, desse vírus, desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Seja conosco agora nesse momento, quando a tua palavra será ministrada em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Seja bem-vindo. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Queria convidar você que pode abrir sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 11. A gente vai ler o verso 9, 10 e o primeiro verso do capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 9. Irmãos, esse fim de semana a gente comemora o Dia do Jovem Cristão, como o pastor já disse, mas a palavra que eu vou trazer aqui para nós hoje é para todas as faixas etárias. A palavra é para você que está nos acompanhando nessa transmissão. Então vamos lá? Eclesiastes capítulo 11 diz o seguinte: Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração. Nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude,
antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Queria convidar vocês também para a gente ler lá na 1 João, capítulo 2, o verso 14, a última parte. Ela diz assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém? Irmãos, aqui na introdução, em relação a esse texto de 1 João, muitos teólogos e estudiosos, eles defendem que os jovens, eles recebem essa palavra e são fortes porque neles ainda tem inocência. Eles não foram bombardeados pelas questões da vida ainda, por informações, pelas cicatrizes que às vezes a vida nos deixa. Mas a gente tem percebido que nos dias atuais, a família nossa tem sido muito atacada, e principalmente as nossas crianças e os jovens. Por que isso acontece? Porque o maligno tenta em todo tempo roubar a atenção dela, de roubar essa inocência que elas têm, para que elas sejam corrompidas. Eu queria trazer uma pesquisa aqui, que a PEC fez, uma pesquisa sobre conversão. Vocês vão ver tanto que isso é sério. Porque essa pesquisa diz o seguinte, que 85% das conversões, elas acontecem de 4 anos até 14 anos. Ou seja, a cada 100 pessoas que se convertem, 85% fazem parte dessa faixa etária, né? São crianças e pré-adolescentes. Dos 14 aos 30 anos, são apenas 10%, e após os 30, 4% são convertidos. E a faixa etária inferior a 4 anos, apenas 1%. Por que eu trouxe essa pesquisa para vocês? Vocês já perceberam que a nossa denominação, que a nossa igreja, ela investe muito no culto infantil. Por quê? O culto infantil, ele não é apenas para tirar as crianças aqui do templo, para que os pais tenham menos distração e possam se concentrar na palavra, não, na palavra aqui do pastor, não. Elas vão para salinhas para ter o culto, lá tem uma liturgia na linguagem delas, onde elas possam compreender a palavra de Deus na sua linguagem. Então, a gente insiste, quando a gente tem os cultos presenciais, para que os pais tragam seus filhos para a igreja, porque é nessa faixa etária onde acontece a maior parte das conversões. É nessa faixa etária que eles decidem seguir a Jesus e ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E para a gente preencher a nossa mente com as coisas de Deus, a gente tem que estar em constante oração e leitura da palavra. O Salmo 119, verso 11, diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Continuando no verso 34, dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e ela obedeça de todo o coração. Então, quando a gente volta lá no texto de João e a gente faz a seguinte pergunta: por que muitos cristãos não estão sendo fortes hoje? Porque eles estão ouvindo, eles estão seguindo pessoas erradas, seguem pessoas que não são comprometidas com a palavra de Deus. E o Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, a gente deve procurar conselhos de pessoas que de fato são cristãs, de pessoas que caminham com o Senhor, que têm intimidade com o Senhor. Aí eu queria fazer uma pergunta para você ter uma breve reflexão. Quem são as pessoas que você busca conselhos para a sua vida? Essas pessoas que você busca um conselho, elas são pessoas que caminham com o Senhor? São pessoas que são comprometidas com a igreja, com os princípios cristãos? Então, a gente deve buscar conselhos com pessoas que de fato são comprometidas com o Senhor.
Um exemplo, você que é um jovem, está pensando em se casar. Aí você vai procurar conselho com uma pessoa que tem lá 40, 50 anos, que nunca se casou, que nunca teve um relacionamento concreto. Que tipo de conselho que essa pessoa vai fornecer para você? Então é importante que você procure conselho nesse caso, com uma pessoa casada, uma pessoa que caminha na igreja, uma pessoa que tem um relacionamento saudável. Então são com essas pessoas que a gente deve estar nos aconselhando. E diante disso que a gente viu agora, eu queria trazer para vocês 3 conselhos, 3 desafios, na verdade, que o cristão tem nos dias atuais. O primeiro desafio que eu trago aqui para a gente ser forte é como caminhar em um mundo corrupto e ser íntegro. Eu trouxe aqui 3 personagens da Bíblia que viveram em épocas diferentes e que em suas épocas havia corrupção, mas que eles decidiram ser fiéis a Deus, decidiram caminhar com Deus e teve uma postura em relação ao ambiente que eles viviam. O primeiro personagem bíblico que eu quero trazer para vocês é Noé. Noé é um personagem interessante, porque ele viveu numa época em que toda a comunidade, toda a sociedade, toda a humanidade estava corrompida, ao ponto de Deus olhar para a humanidade e ver apenas Noé e sua família ali, que buscava a Deus, que eram pessoas que não se envolviam com a corrupção da humanidade. E Deus então decide destruir toda a humanidade e salvar somente Noé e sua família, né? A gente conhece a história que Deus trouxe dilúvio sobre a terra e destruiu toda a humanidade nessa época e preservou Noé naquele momento. O outro personagem que eu quero trazer é José do Egito. José era filho de Jacó e a gente conhece a história dele, senão a maioria de nós conhece a história, em que ele era o filho preferido e que seus irmãos ali em um certo momento teve inveja dele e eles venderam José como escravo para o Egito e contaram a história para o seu pai que ele tinha sido devorado por animais ferozes ali. E José foi trabalhar pro chefe da guarda de Faraó, Potifar, e Deus estava com José. E tudo que ele fazia ali prosperava, inclusive a casa de Potifar. E a gente sabe que a esposa de Potifar se interessou por José, tentou seduzi-lo várias vezes, e ele não caiu na sedução dela. E então ela denunciou José ali como uma tentativa de estupro, e ele foi preso. Na prisão, ele manteve-se fiel a Deus, ele tinha um dom de revelar sonhos, né? Ele revelou sonhos de várias pessoas ali, e um certo dia ele foi levado para revelar o sonho de Faraó, que era esse sonho foi tão importante, né, que decidia a vida econômica e política do Egito. E por isso ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito ali na época. E o que eu quero trazer com essa história? Que José se manteve fiel a Deus, e mesmo depois que ele teve o encontro com seus irmãos, ele não se vitimizou, ele não teve um sentimento de vingança. Pelo contrário, né? Ele abençoou a sua família, trouxe sua família para perto dele, e eles foram ricamente abençoados ali. Ou seja, José, ele foi fiel como escravo, como prisioneiro, e foi fiel a Deus como um homem importante. Então, em toda a fase da sua vida, ele foi fiel a Deus e foi honrado por Deus. O terceiro personagem que eu quero trazer, de uma pessoa que foi íntegra, que se manteve fiel a Deus no seu tempo, foi Daniel. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele conquistou Jerusalém, ele convidou jovens de boa aparência, instruídos para que compusessem ali a corte de Jerusalém. E um dos jovens que foram convocados foram Daniel e seus amigos. E esses jovens, eles se recusaram a se contaminar com a cultura babilônica e adorar os seus deuses ali da época. E por causa dessa atitude, os amigos de Daniel foram levados à fornalha, e a gente sabe que nessa fornalha eles não se queimaram, nem suas roupas se queimaram, porque Deus estava com ele. Pouco tempo depois também,
quando os persas já tinham dominado a Babilônia, Daniel, que já fazia parte da liderança ali do reinado, o rei Dário, ele emitiu um decreto onde as pessoas não poderiam cultuar a outros deuses, a não ser os deuses dele, e nem se curvar diante de outro deus, a não ser os deuses deles e o próprio imperador. Mas Daniel se manteve fiel a Deus e fazia suas orações 3 vezes ao dia. E por causa disso ele foi denunciado e foi levado às covas dos leões. E a gente sabe que Deus enviou anjos ali para que os leões não os devorassem, né? Quando passou no outro dia, quando foi verificado, Daniel estava intacto, sem nenhum ferimento. Então Deus esteve com ele ali. Se a gente olhar para a história desses 3 personagens, durante todo o período da sua vida eles se mantevem fiel a Deus. E Deus honrou eles nos tempos difíceis e nos tempos bons, porque eles eram fortes, porque eles manteram a sua fidelidade a Deus. Então, nos dias atuais que a gente vive, para a gente ser forte, a gente tem que permanecer fiel ao nosso Deus, fiel aos princípios cristãos que nós temos hoje. O segundo conselho que eu quero trazer para vocês é o desafio que o cristão tem de manter uma vida saudável e aproveitar a vida que Deus nos deu. A gente sabe que Jesus veio à Terra com um propósito maior de trazer salvação para nós. Ele foi morto ali, crucificado ali na cruz, para que todos nós pudéssemos ter vida eterna, pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Mas Jesus não veio somente para isso. Jesus também deseja que durante a jornada que a gente tem aqui na Terra, durante esse período, durante a nossa caminhada, a gente possa aproveitá-la também. A gente deve aproveitar as coisas boas que Deus trouxe para nós. E a gente vê que cristãos, principalmente os jovens cristãos, eles têm uma certa dificuldade de compreender esse aproveitar da vida. Porque, às vezes, a maioria das vezes é levado por um lado extremo. Um exemplo, às vezes o cristão acha que ele não pode aproveitar a vida, porque se ele aproveitar a vida de alguma forma, ele vai estar em pecado. E a gente tem um outro extremo, em que a gente vê que muitas pessoas se afundam tanto em aproveitar a vida, que se esquecem de Deus e se envolvem com coisas erradas, se envolvem, na verdade, com tudo que aparece para eles, sem nenhuma moderação. E a gente vai ver lá em Eclesiastes, no capítulo 3:12, que diz o seguinte: então entendi que nessa vida tudo que você possa fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Ou seja, nós devemos sim desfrutar com os nossos amigos, desfrutar com a nossa família. Você que é casado, desfrutar aí com a sua esposa, com o seu esposo. Deus nos dá essa liberdade para a gente ser feliz, para a gente aproveitar aquilo que a gente tem de melhor aqui na Terra. Outra dificuldade que a gente vê que os cristãos têm é de desfrutar do trabalho deles. A gente vê que pessoas que trabalham a vida inteira e nunca tiram um momento de lazer, elas nunca tiram um momento para aproveitar com a sua família, um momento de descanso, e trabalham só pensando em, às vezes, acumular riquezas, essas coisas. Não, a gente deve desfrutar disso aqui. Eclesiastes 3, capítulo 13, diz assim: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Ou seja, Deus nos dá o trabalho como um presente, onde a gente é abençoado, e às vezes a gente não desfruta disso, às vezes a gente não investe nesses momentos com a nossa família, às vezes a gente talvez não investe na igreja, mas nós devemos investir sim, porque Deus nos dá essa liberdade. Mas a gente deve lembrar que lá na parte final de Eclesiastes 11:9 diz assim: mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. Ou seja, a gente deve aproveitar a vida sim, mas a gente deve lembrar de Deus, deve lembrar de todos os princípios que Deus deixou para nós. Então podemos aproveitar sem ofender a santidade do nosso Senhor Jesus. Amém? E a gente caminhando aqui para o terceiro e último ponto, talvez seja um dos maiores desafios que o cristão tem para ser forte na sociedade que a gente vive hoje, é a nossa vida devocional. Quero lembrar os irmãos que a nossa vida devocional,
não é aquele devocional, aquele livretinho que a gente tem aqui na igreja todo início de ano, né, onde a gente tem uma reflexão para cada dia do ano. A devocional é muito mais que isso. A devocional é a oração, é a leitura da Bíblia. A devocional é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Deus. Isso deve ser uma coisa diária. Então, nós devemos estar em constante oração. A gente deve ler a palavra de Deus frequentemente. Esse é um desafio que os nossos pastores trazem para a gente frequentemente. O pastor Carlos, o pastor Cássio sempre traz na escola bíblica. O pastor Júnior traz para nós aqui nos nossos cultos. O nosso líder de jovens, o Everaldo e a Meliana, desafiam os jovens com frequência a estar lendo a Bíblia. A gente deve tirar um momento do nosso dia, a gente deve ver em qual período do dia para a gente estar orando e lendo a palavra. Nós que somos cristãos, se a gente perder esse momento de devocional, nós perdemos a nossa conexão com Deus. Se a gente deixar de ler a Bíblia e deixar de orar, a gente vai se afastando cada vez mais de Deus. E como já foi dito antes, pode levar a gente à incredulidade. O nosso coração pode se endurecer e a gente se afastar totalmente de Deus. Então é importante a devocional, porque a oração, ela é um momento onde você se comunica com Deus, é onde você se abre com Deus, é onde você conversa com Deus. E a leitura da palavra é uma das formas de Deus se comunicar com a gente. É onde Deus traz seus princípios, traz as suas vontades, onde Deus dá para nós todas as informações que a gente tem para a salvação. A história do seu povo está ali na Bíblia. Então é uma das formas de Deus se comunicar com a gente. Então nós que somos cristãos, nós não podemos perder de forma alguma o hábito de oração, de leitura da palavra, de ter essa devocional. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orem continuamente. Ou seja, a prática da oração, ela deve ser continuamente na nossa vida, ela deve ser diária, ela deve ser em vários momentos do nosso dia. A gente tem que orar, a gente tem que conversar com Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao 8, ele vai falar da importância da oração, para a gente ter entendimento, né? A oração que ela é feita com fé, ela traz entendimento para nós. Os versículos dizem o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, elevada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, instável em tudo o que faz. Então é importante a oração com fé, esse contato que a gente tem com Deus na nossa vida. E partindo aqui, irmãos, para a aplicação, nós não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. Se a gente seguir todos os desejos que nós temos, a gente vai passar a criar nossas próprias regras e vamos nos afastar de Deus, esquecer do seu amor e do poder e do cuidado que Ele tem por nós, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Isso faz com que a gente se torne mais fraco, quando, por exemplo, a gente olha para a pandemia e não olha para Deus. Nós devemos ter convicção que Deus está no controle de tudo, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, temos que ter fé em Deus, estar em constante oração e leitura da palavra. Porque João afirma que somos fortes se a palavra permanecer em nós, porque assim o Espírito Santo e o poder de Deus permanecem em todos, e assim temos condições de vencer o pecado e, consequentemente, vencer o maligno. Porque a chave para a gente ser forte, com esse conselho que eu trouxe para vocês, é a intimidade, a fidelidade ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus. É caminhar com Deus todos os dias. É isso que nos torna forte. É isso que lá em João, quando ele vai falar que os jovens são fortes porque a palavra permanece neles, é isso que ele está falando. É essa intimidade, é esse contato com a palavra, é isso que vai nos fazer que vai nos tornar forte e vencer o maligno. Amém? Queria orar com vocês agora nesse momento. Senhor Deus, Pai, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe para nós, Senhor Deus. Nós sabemos que
sempre um grande desafio, Senhor Deus, trazer a Tua palavra, mas que o Espírito Santo, Senhor Deus, tenha aberto nossos corações para essa palavra de hoje, Senhor Deus. E todos que estão nos acompanhando ou que vai assistir essa ministração posteriormente, que eles recebam essa palavra, Senhor Deus. Que o nosso contato diário, a nossa oração, a nossa leitura, ela seja constante em nossa vida, Senhor Deus. Queremos pedir também, Pai, pela nossa cidade, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, que eles tomem, de fato, as melhores decisões para nos proteger, para proteger nossa saúde, para proteger nossa vida financeira, que o Senhor esteja presente em cada detalhe, Senhor Deus. Também pedimos pelos trabalhadores da nossa cidade, pelos comerciantes, pelos empresários, aquele que tem seu negócio, Senhor Deus. Nós sabemos da importância, Pai, do trabalho para o sustento da nossa família. Então, que o Senhor traga as melhores soluções para essas questões, Senhor Deus. Que o Senhor proteja toda a nossa cidade, Senhor Deus. É isso que pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar o pastor Júnior para trazer a oração final para nós. Mais uma vez agradecemos a sua audiência, você ter chegado até aqui com a gente. Como disse no começo, nós estamos nesse tempo com a igreja sem poder realizar os cultos presenciais, porém estaremos ativos nas nossas redes sociais. Procure aí o nosso canal, aqui no YouTube, Facebook, Instagram, ICE, Sancler. Você é muito bem-vindo participar com a gente. Na descrição desse vídeo vai estar os tópicos do sermão, os versículos para você estudar depois com calma. E queremos agradecer ao presbítero Cairo por ter trazido a palavra. Quero agradecer também toda a nossa equipe de transmissão e de rede social que estão aqui na igreja nesse dia. Agradecer ao Ministério de Música e que você que está na sua casa possa ser abençoado com essa palavra. Quero repetir que durante essa semana, de terça até sábado, da 8 ao meio-dia, a igreja estará aberta para você vir orar, para você passar aqui, conversar com a gente, se você quiser. Tudo dentro das regras, tudo dentro daquilo que a gente tem sido pedido para todos nós, né? Então, a igreja estará aberta para você ter esse momento de oração, caso você o queira. E na quarta-feira, nós queremos que a igreja seja aberta todo dia, todo período terá um líder aqui na igreja para orar, para estar com os irmãos, caso necessário, também dentro de todo esse rigor que está sendo exigido de nós nesses dias. Quero pedir que você ore também, além dos nossos comerciantes, os empresários, profissionais liberais, interceda também pelo nosso município, pela administração da nossa cidade, pelo nosso irmão Everaldo, que trabalha na prefeitura, que é o advogado da prefeitura, que precisa muito da nossa oração nesse momento também. Que Deus possa nos abençoar nesses dias e abençoar esses irmãos, os que estão enfermos, que o Senhor esteja alcançando, os que estão fazendo aniversário, que o Senhor esteja também abençoando cada um deles. Encerrando a nossa ministração, ora aquele que é do poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. E que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, o amor do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre cada família, sobre cada irmão, sabe, sobre cada amigo, cada internauta, cada vida que está nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando, estendendo a mão boa sobre cada um deles, e que o Senhor possa olhar para eles, que o Senhor possa olhar para cada um de nós, sorrir para nós, trazer essa bênção do Senhor sobre nós em todo o tempo, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Até a próxima.